Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha mais uma edição do Expressão Cult. Eu sou o João Santana e hoje a gente está aqui na Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina e a terceira maior do mundo, mostrando tudo o que rolou na feira, que tem muita coisa bacana e muita coisa legal. Só queria pedir para você, nosso telespectador, ou quem está chegando agora, que curta a nossa fanpage no Facebook, nos siga no Instagram e nos siga também no YouTube. Os links vão ficar passando aqui embaixo no decorrer de todo o programa. E não se esqueça, esse programa será dividido em duas partes. Então vamos dar uma olhadinha no que aconteceu nesse primeiro começo da BGS 2018. E aqui na BGS estamos com o Lucas, ele que é o representante aqui da Twitch, que veio conversar um pouco com a gente sobre a empresa e sobre, o respaldo na BGS. A primeira pergunta que eu queria te fazer, imagino que muitas das pessoas que nos assistem não conhecem um pouco a Twitch. Então eu queria que você contasse pra gente a história da Twitch, como é que ela surgiu, como é que foi o crescimento e como é que foi tudo isso pra você que deve ter participado desde o começo. Muito obrigado pela oportunidade, primeiramente. A Twitch nasceu de uma empresa que chamava Justin TV, que foi uma das primeiras plataformas de transmissão ao vivo abertas ao público. Por muitos anos você tinha várias categorias dentro da Justin TV. E a categoria de gaming começou a crescer muito. As pessoas adoravam assistir outras pessoas jogando videogame. O que não é muito mistério, porque todo mundo já passou por uma situação que você vai na casa de algum amigo, primo, familiar, e você fica no sofá assistindo alguém jogando videogame. À medida que essa categoria foi crescendo, a Justin TV criou uma subcategoria Justin TV Gaming. Em 2011, a gente viu que estava grande demais, que a gente precisava separar um pouco essa categoria e nasceu a Twitch, logo em 2011. Desde então, a gente vem vendo esse crescimento. Como eu falei, o conteúdo de game é altamente interativo. As pessoas adoram compartilhar essas experiências em tempo real. E de uma maneira bem frequente, a gente vai vendo que ano a ano, as pessoas vão se interessando cada vez mais por jogos diferentes e agora até um pouco por outras coisas. A gente vai vendo que os gamers eles estão abertos a outros tipos de conteúdos também. Então a Twitch já nasceu de uma especialização para os games, voltada para o público gamer? Exatamente. Hoje em dia a gente ainda é focado numa audiência gamer, apesar de que hoje em dia o termo gamer ele não é mais marginalizado como no passado. Os nerds, né? Exatamente. Hoje em dia todo mundo praticamente é um gamer, todo mundo já jogou no mínimo um Candy Crush no celular. Então, a gente foca na audiência gamer, mas de uma maneira geral a gente não tem só conteúdo game. Porque os gamers eles gostam de filmes, de música, sci-fi, enfim, de todo tipo de conteúdo. Cara, e conta pra gente qual que é o segredo do sucesso da Twitch, cara? O segredo do sucesso é difícil responder essa, né? É difícil, mas assim, e parece um pouco clichê, mas a gente realmente cria relacionamento com a nossa comunidade. Pra gente, a comunidade é a coisa mais importante da Twitch. Tanto os nossos criadores de conteúdo, quanto os viewers, e os viewers incluindo os que pagam, os que não pagam, os que moderam, os que não moderam, todos, no geral. Esse é o segredo do nosso sucesso, que a gente realmente foca todas as nossas decisões são focadas na nossa comunidade. Bacana, bacana. E de modo geral, assim, o que a Twitch espera para os anos posteriores? O que vocês estão querendo investir a partir de 2018 e querendo conquistar para a comunidade que vocês têm essa relação? Eu acho que a gente, obviamente, vai continuar trabalhando
nesse desenvolvimento da comunidade, criando mais laços com os nossos parceiros, trazendo novos criadores de conteúdo. E a partir de 2019 a gente vai aumentar o nosso foco no Brasil. O Brasil é um país de grande foco para a Twitch no geral. Então a gente vai ver mais investimentos, mais conteúdo, uma expansão de uma maneira geral, sem dar muito spoiler ainda. Mas com certeza. Mas com certeza a gente está tomando um investimento muito maior aqui no Brasil para a plataforma. Esse é o Lucas aqui da Twitch, diretamente da BGS 2018. E aqui na BGS estamos com o Maicon, ele que é da Ignite, e vai contar pra gente uma proposta de game que eu particularmente achei muito interessante. Conta pra gente como é que surgiu a ideia, como foi o desenvolvimento do game que vocês estão trazendo pra BGS. E aí pessoal, beleza? Agradeço a presença de vocês aqui em nosso stand na Brasil Game Show. Então, a Ignite é um estúdio novo, nós temos apenas 5 meses de criação, né? Então assim, a gente abriu a empresa e decidiu focar em VR, na realidade virtual. Segundo ponto foi, que jogo escolher em VR, né? Então a gente decidiu um jogo que homenageasse o nosso país, que abrangesse um pouco da nossa cultura. Então a gente partiu do segundo ponto, que foi qual o tema? Que parte, é que assim, no Brasil tem vários pontos que a gente poderia retratar, histórias, guerra civil, enfim. Então a gente escolheu o cangaço, essa época. Cangaço, que na verdade não é só a imagem do Lampião e da Maria Bonita, traz um contexto social muito grande do Nordeste. Conta pra gente, você falou que você teve um familiar que era muito ligado com a história, como é que foi essa história da escolha do cangaço? Isso. O meu avô na época ele foi volante, o volante pra quem não sabe era o policial. Então o meu avô ele perseguiu o Lampião e seu bando na época. Então assim, eu cresci ouvindo as histórias, né? Ele participou da captura, morte do Lampião, da Maria Bonita. E isso daí fica na cabeça da gente, né? Então isso daí contribuiu também pra gente escolher esse lado, retratar esse pessoal e homenageá-los da melhor maneira possível. Esse trabalho foi feito com muito amor, dedicação e carinho. Você falou um pouco do contexto social, a gente viu muitos games aqui na BGS voltado para a cultura da Europa, da Segunda Guerra Mundial. Você acha que trazer a temática do Brasil é fundamental nas novas produções de games que a BGS sempre traz? Sem dúvida alguma. Exatamente por isso. Todo player, desde pequeno, eu, por exemplo, você está acostumado a sempre viver a cultura, a época de outros países, nunca a nossa, né? Então eu acho que já está mais que na hora da gente tentar, ainda mais o indie, né? Que é uma empresa pequena e assim, tem que inovar, tem que buscar coisas diferentes. É o que a gente fez, tentar homenagear o nosso país, retratar ali a cultura, o clima, o ambiente, a história, enfim, tudo. De maneira mais fiel possível, de acordo com a nossa história. Cara, e conta pra gente quais foram as dificuldades de trabalhar com a realidade. A gente tá vendo algumas imagens do pessoal jogando, até eu joguei um pouquinho. Conta pra gente como que é trabalhar com essa realidade virtual. É muito diferente? É um pouco sim. A Ignite ela surgiu em Bauru, interior de São Paulo, que dá 320 quilômetros daqui. E a primeira dificuldade que a gente teve foi achar pessoal adequado para isso, para trabalhar nessa área. Então nós começamos a coletar currículos do Brasil inteiro e ver de onde tinha mais pessoal qualificado para isso. E tivemos 2 cidades, São Paulo capital e Curitiba, Paraná. Aí partimos para um segundo ponto, que foi ver o custo de vida que seria em cada uma das cidades. Aí vimos que em Curitiba com certeza sairia mais barato. Então a gente abriu um outro escritório em Curitiba. Então a nossa equipe é pequena, então uma parte dela foi para Curitiba, contratamos o pessoal lá. Então estamos atuando em Bauru, parte mais administrativa, e parte de desenvolvimento em Curitiba. Uma linda homenagem aqui na Brasil Game Show. E aqui na área indie, estamos com o João Bueno, meu xará, trazendo um jogo muito interessante, que é o Lenny the Lion. Conta pra gente como é que surgiu a ideia do jogo, da criação do jogo, e como foi essa construção até chegar no jogo pronto. Então, no caso eu queria criar uma história onde eu pudesse trazer uma temática um pouco mais poética, que fosse mais subjetiva, por vezes artística também, até porque minha formação é em História da Arte, eu não tenho nenhuma ligação de fato com videogames. Então, pesquisando sobre temáticas que precisavam de atenção e como a mídia do videogame ela é capaz de falar de diversos temas, eu pesquisei um pouco sobre a OMS, como ela se posicionava sobre a depressão, conversei com amigos psicólogos, também li informações do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e aí depois comecei a escrever um roteiro e, enfim, cheguei no que é o Lenny the Lion hoje, que conta a história desse leão que sofre depressão e passa por diversas dificuldades. Vocês trouxeram um tema muito bacana, você estava falando que é um leão albino que sofre depressão.
Foi muito difícil trabalhar com essa temática, de uma maneira que fosse assim, vocês conseguissem representar a realidade, para como uma pessoa que tem depressão conseguisse pensar de uma maneira... Lógico que quem não tem também conseguir saber como é que é. Então, o principal é se desprender de estereótipos, principalmente aqueles que trabalham de forma mais escrachada sobre a temática. Porque a depressão ela pode ser encarada de diversas formas, ela não possui características específicas que as delimita qual é o quadro depressivo. Então, pessoas depressivas podem apresentar quadros de pânico, de reclusão, e outras que podem apresentar quadros como sonolência e falta de apetite. Então, eu acabei mesclando algumas dessas informações, deixando aquilo que é escrachado de fora, como suicídio, mutilação, coisas desse gênero. Toco no tópico, vez ou outra, mas deixo o foco específico na poética, na empatia. Então, uma pessoa que tem um quadro depressivo, jogar o jogo, ela vai se ver representada, perceber que o sintoma que ela tem ou que ela já teve está ali naquela mídia, que é o videogame. E se ela nunca teve depressão, conhecer um pouco mais sobre como é a relação que se tem com uma pessoa depressiva, ou se você fosse uma pessoa depressiva. Quase uma experiência antropológica nesse sentido, já que, como eu falei, a depressão não é característica, né? Existe muito estereótipo também negativo sobre a depressão, como preguiça, falta de vontade, que são coisas que não tem nada a ver com a depressão. Então, meu foco foi trazer a narrativa e a poética para poder, além de elucidar, né, de forma meio pedagógica até, também mostrar essa representação para quem, porventura, tiver um quadro depressivo. E vocês trabalham com os dois públicos, né? Tanto o público que tem a depressão quanto o que não tem. Sim, justamente. Então a pessoa ela pode criar essa empatia como também se vê representada. É uma questão de alteridade mesmo, de nossa, o que é isso? Esse é novo, ou uma questão de referência, de aproximação, que já passei por isso. E o que a gente vê muito... Você passou pelo quadro de depressão? Não passei por... O que a gente vê muito são muitos jogos que estimulam, pelo contrário, a violência, né? Então são poucos jogos que trabalham com o quesito da depressão e o quesito de autismo, por exemplo. Vocês acham que hoje em dia é uma tendência trazer questões da sociedade pro jogo? Eu acho que existe um nicho que vai trabalhar com essas questões. Eu acho que, na verdade, também o jogo independente, o jogo indie, assim como qualquer outra mídia independente, seja, por exemplo, o cinema independente ou a arte contemporânea de artistas que são emergentes, eles vão trazer muito mais da subjetividade do artista, do autor, do que grandes obras, grandes filmes ou grandes jogos como os AAA, porque tem uma grande empresa por trás, com um grande roteiro, que precisa de atingir um nicho e que aquele nicho compre o jogo. A minha intenção é, evidentemente, que o jogo seja vendido também, mas a intenção principal é levar uma história e contar uma perspectiva que teve o enquadramento da minha direção, que é o Lenny the Lion. Agora, como se dá isso depende de verdade mesmo, de qual é a intenção daquele que cria. E o independente tem uma liberdade muito maior também e muito mais poética, como eu havia falado. E aí consegue trabalhar com todas as outras questões que não são abrangidas pelo grande comércio dos games, né? Isso, justamente. Inclusive, o próprio Lenny, por ser um leão albino no jogo, ele não está delimitando ali que é um jogo para pessoas que têm depressão por serem albinas. Qualquer minoria, qualquer pessoa que se sinta diferente, ela pode se ver representada. Então é uma questão que atinge muito mais, porque eu já estou muito mais próximo também do meu público. Nas redes sociais eu mando mensagem, eles me mandam mensagem, eu respondo. Não tem um e-mail que eu deixo de responder, então essa aproximação também é algo que o jogo independente permite. E que o AAA já não tem tanta facilidade, porque milhares e dezenas de milhares de e-mails, né? Às vezes não tem como fazer esse tipo de contato. Questões sociais aqui na Brasil Game Show 2018. Tá gostando da nossa cobertura da BGS? Então não deixe de curtir a nossa fanpage no Facebook, nos seguir no Instagram e no YouTube. E mande seus comentários aqui pro Expressão Cult. Estamos aqui com a Raíssa, ela que está trazendo o Favela Game, que é uma iniciativa muito bacana. E eu queria que você contasse um pouco como é que surgiu isso, eles que são do Rio, né, de algumas comunidades do Rio. Como que surgiu a ideia? Como é que foi o processo de desenvolvimento do Favela Game? Então, a gente é do Instituto Maria e João Aleixo, que fica localizado na Favela da Maré, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Mas o nosso grupo tem 6 pessoas e cada um é de uma favela diferente, assim. Então, a partir da nossa vivência, assim, enquanto moradores de periferia, a gente resolveu ilustrar essa contranarrativa sobre a favela enquanto potência. Porque a gente está muito acostumado a ver a favela como um local apenas de ausência e de carência, que a gente sabe que existe, mas que não é apenas isso. A gente sabe que existe muita potência que é abafada exatamente por essa insistência apenas na carência e na ausência.
Então o nosso game, o Instituto ele tem 4 eixos, né? A gente é do eixo de tecnologia, mas a gente também tem o de arte, cultura, comunicação e educação. Então, dialogando com esses 4 eixos, a gente pensou em criar o Favela Game para ilustrar essa coisa da potência. Então, essa potência é ilustrada pela personagem da Tainá, que ela sonha em ser uma criadora de jogos. Então, a partir da personagem dela, querendo ser criadora de jogos, a gente traz aquela coisa da mulher, a falta de mulheres negras dentro da área da tecnologia. Existem poucas mulheres e mulheres negras temos menos ainda. Então, a gente traz essa questão. E aí, a gente tenta trazer essa reflexão da Tainá enquanto produtora de games. A gente tem essa coisa de retratar a periferia apenas como um background do caos e da destruição. Do conflito. E do conflito. Sendo que é um jeito muito pejorativo de retratar a periferia. Por mais que existam esses conflitos, apenas retratar a favela como um local de conflito é muito ofensivo para quem é da periferia. Então a gente tenta mostrar que existem essas potências e que elas precisam ser enaltecidas pelo simples fato de existirem, né? Então a Tainá, ela tá sempre a gente está mostrando com a Tainá que a gente pode produzir, não apenas consumir esses games. E com o Daniel, que ele sonha em ser ator, mas ele não tem o apoio da família exatamente por essa profissão ser descolada da realidade dele. Então a gente também traz essa reflexão, o que é ser descolado da realidade? Porque ele, enquanto morador de periferia, ele não pode seguir essa profissão por conta dessa questão elitizada do que é ser ator. Então, a gente sempre tenta trazer essa discussão sobre vamos voltar. Relaxa. A gente tenta trazer a discussão a partir do personagem do Daniel sobre por que a nossa origem define quem nós somos. Por que algumas pessoas insistem em nos definir as nossas capacidades e nossas habilidades apenas por conta da nossa origem. Então, o IMJA sempre tem essa coisa da disputa, dessa narrativa mesmo, de que nós não somos apenas ausentes e carentes, nós também temos muitas coisas para mostrar, nós somos um centro, nós fomos marginalizados, nós não somos marginais, então a gente sempre tenta mostrar que a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para agir. Raíssa, você falou um pouco desse quesito, das questões sociais trazidas nos jogos. Aqui no cenário indie a gente vê muito isso. Você particularmente acredita que os games são um palco de transformação social, enquanto, por exemplo, que nem você falou da história da Tainá, que é uma mulher negra da periferia, do Daniel, que tem um sonho de ser ator, é uma forma de transformação social game na nossa sociedade, que é uma sociedade que tá com problemas políticos muito grandes atualmente? Eu acho que sim, eu acho que o game é uma forma de transformar, assim, porque o game é sim uma forma de trazer outras narrativas sobre certas vivências e certos contextos históricos. Então, aquilo que eu falei, a gente sempre vê a favela sendo retratada de forma pejorativa. Então, essas pessoas que são da periferia, elas vão poder se identificar, exatamente pelos nossos personagens serem negros, vindo de periferia. Uma é produtora de games, o outro quer ser ator. Ambições que muitos jovens na periferia têm. Então a gente tenta trazer essa galera da periferia que consome games para poder ver que existem outras possibilidades e a partir do simples jogar eles possam entender ou pelo menos tentar ver que existem possibilidades outras. E também pessoas que são de fora da periferia consigam, mesmo que superficialmente, entender como é a vivência de um jovem periférico e os empecilhos que nos são impostos exatamente por conta de uma questão geográfica, assim. Então eu acho que sim, tem... O determinismo, né? Sim, o determinismo geográfico também, que muitas vezes impede até da gente ver outras narrativas, assim, porque quando a gente fica muito preso nessa coisa de que, por exemplo, no CS, que a gente vê muito a favela como background para
para o caos e para a destruição. A gente fica com essa imagem, até dentro da periferia, a gente tende a acreditar que essa é a única imagem que nós temos, porque é a única imagem nossa que é nos passada. É a mídia, né, representa a comunidade do Rio de Janeiro assim, né? Ainda mais no Rio de Janeiro. Sendo que nós não chegamos a ser, dentro da periferia, a gente nem chega a ser 5% da população armada, mas a gente sempre é retratado como se fossem 95%. Então é uma coisa que pode dar um espelho errado, assim, um ver muitas vezes desconexo do que realmente a gente pode ser. Então eu acho que realmente tem como, a partir do game ou a partir de vlogs, a partir de diversas tecnologias, assim, a gente pode sim trazer outras narrativas e mostrar que nós somos mais do que a mídia e essas outras narrativas mostram que nós somos. É isso daí, Rio de Janeiro aqui na Brasil Game Show trazendo a favela no palco do game. Estamos aqui com a Patrícia. Com o Alexandre. Com o Zé Paulo. Eles que estão pela primeira vez aqui na BGS. Conta pra gente como é que tá sendo essa experiência. Cara, é muito louco, é muito legal, amei, tô amando. Eu tenho um filho que é gamer, ele tá adorando. Tá curtindo muito? Muito, é louco. Você já jogou muito? Já joguei. Quais jogos você jogou aqui? Aqui, Na BGS. na BGS, aí é meio difícil, assim. E tá curtindo bastante? Muito legal, muito jogo novo, muito lançamento. Tudo que a gente gosta em casa tem aí pra gente ver. É um lugar bom pra trazer a família, todo mundo junto? Com certeza. Todo mundo se diverte, todo mundo tem atração pra todos. Dá pra passar um tempo muito legal. Essa é a Brasil Game Show 2018. Estamos aqui no stand da Edifier com o Everton e ele vai contar um pouquinho pra gente dessa marca que tá vindo pela primeira vez na BGS, certo? Passou por um tempo na Expo Music, que é uma das feiras que a gente cobre aqui no Expressão Cult, pela WTV Brasil. E eu queria que você contasse um pouco da história da Edifier, como é que chegou aos dias de hoje, né? Como é que se desenvolveu isso? Toda a marca. Legal, legal. Muito obrigado pela visita. Legal o pessoal da WTV Brasil aqui no nosso stand. Eu sou Everton, sou da Edifier. A Edifier é a maior fabricante de caixas de som multimídia do mundo. Ela é a maior fabricante da China. E a gente já está aqui no Brasil há 15 anos fazendo um trabalho muito bacana. Nós temos desde monitores de áudio, caixas de som 2.1, fones de ouvido Bluetooth, fones de ouvido para gamer, fones de ouvido para celular, alto-falantes para carro. E a Edifier é dona de outras marcas também, como Stax, que é fone para audiófilo, e a marca AirPulse, que é som profissional. E quais são as novidades que vocês estão trazendo aqui para a BGS? Muito legal. A gente trouxe caixas de som 2.1 com digital, que isso é uma novidade hoje. Então você tem caixa de som que você pode ligar na TV ou pode ligar no PlayStation direto. Ela também já tem Bluetooth, uma caixa de som interessante. Nós trouxemos o modelo S350DB, que é um produto maravilhoso, que ela vem com essa entrada ótica. Ela tem perto de 150 watts RMS, é um produto de madeira com muito boa qualidade. Nós trouxemos também fones para gamers, entre eles esse fone que eu estou usando, que é o modelo G4. O G4 é um fone maravilhoso, um fone na faixa de R$300. Você falou que é um dos melhores do mundo. Esse fone é interessante, cara, porque a Edifier ela fabrica tudo. Esse é o diferencial da fábrica. Ela tem uma coisa que muitas outras não têm. Ela tem a parte de ferramentaria que faz a injeção do plástico, faz os moldes. Ela tem a parte do metal que ela faz também. O alto-falante, ela que produz, ela que desenvolve as tecnologias. Então é uma empresa diferenciada. E com isso ela consegue ter um fone de ponta, um fone com muito boa qualidade, sem que custe uma fortuna. Se você for ver um fone desse de um concorrente, custa por volta de R$600. O nosso custa por volta de 300. Ah, mas o que esse fone tem de legal? Esse fone, se você for ver, ele tem sistema 7.1, vibração e LED. Funciona tanto no PlayStation 4, tanto no PC também. A máquina, né? É uma máquina, esse fone é maravilhoso. Quem quer se imergir no jogo, eu que comecei jogando no Atari, cara, quando eu vejo esses jogos com tanto realismo. A gente tava comentando até do Doom, né? Que tava aqui na... Doom, cara, você não acredita. A gente foi aqui visitar o pessoal da Red Dragon, que tá aqui do lado e fazendo exposição, com produtos da Pichal também, que é parceiro da gente, que vende os produtos da Edifier. Ah, cara, eu não acreditei. Que resolução, que dinamismo, um produto que eles estão ofertando aí um
um monitor de primeira, então cadeira de game, mudou muito, cara. Sempre pensando na qualidade do conforto de quem joga, né? Porque isso é muito importante. A gente viu também o pessoal do Dr. Massagio que faz cadeiras para games que ficam muito tempo sentados, então tem que pensar um pouco nisso. E o quesito do fone também é muito importante, né? Isso é super importante. É o tempo que a pessoa vai ficar usando o produto. Esse fone ele é super confortável, tem espumas especiais, não é tão pesado, para você poder ficar horas jogando sem ter que carregar uma cruz. Com certeza, é isso aí. Edifier aqui na BGS 2018. Estamos aqui com o Guilherme, ele que é o representante comercial da Red Dragon, e eu queria que você contasse um pouco o que ela está trazendo para a BGS 2018, quais são as novidades e como é que está sendo tudo isso para vocês. Bom, cara, é um prazer falar com vocês primeiramente, tá? É o nosso primeiro ano na BGS, a Red Dragon tem pouco mais de um ano, e nesse pouco mais de um ano a gente teve essa aceitação maravilhosa do público, né? A gente tem um compromisso com o preço honesto, e no Brasil eu acho que isso é muito... As pessoas se identificam muito com isso, né? Então, assim, em menos de um ano a gente já tá aqui na BGS, então a gente tá detonando, tá estourando, né? Tá aqui até com fila. E o pessoal tá jogando aqui atrás. A gente esse ano trouxe uma estação de VR aqui do lado, né? E 10 máquinas para o pessoal poder jogar e testar com os nossos produtos. VR é a realidade virtual, né? Isso, é o VR, né? VR. Vamos falar certinho, realidade virtual. Nessas máquinas aqui a gente está colocando alguns jogos para o pessoal jogar mesmo. E mais cedo, tava rodando o pessoal aqui com o BTT, que foi o primeiro campeão mundial do CS, né? E a gente fez até uma brincadeira legal, a gente botou 6 pessoas contra ele. E se as pessoas ganhassem, eles ganhavam fone na hora, tá ligado? E perder. E o cara é bala tensa, né, cara? O cara não vira campeão do mundo sendo mais ou menos, né? Não, cara, é pesado. E nesse stand aqui, nesse ano, a gente trouxe algumas novidades bacanas, né? Primeiramente, você falou que você sentou ali e jogou com fone de ouvido, né? Cara, é um negócio impressionante, assim, você entra no jogo mesmo. Isso, a gente tem um modelo novo agora que é o Ladon, né? Lançamento aqui no Brasil, que é um fone com cancelamento ativo de ruído. Cancelamento de ruído ativo, na verdade. Então, assim, ele tem um microfone na lateral, ele pega todo o som que está vindo de fora e daí ele joga uma frequência negativa para anular o ruído externo. Então, assim, além da isolação dele, que é uma almofada bem generosa, assim, que fecha certinho, bem fechado, ele também tem esse sistema, então você liga o modozinho ali e acabou o mundo de fora, né? Exato, nossa, demais. Você entra no jogo, né, praticamente. Assim, você quer jogar, né, a imersão é essencial. Dentro de outros modelos a gente tem o Bio, que é esse modelo que o pessoal está usando aqui, né? Esse modelo não tem esse sistema, mas ele tem um sistema de vibração que interage com o baixo. Então você está ouvindo uma música e o baixo toca, ele tem 2 drivers de 30 milímetros que vibram quando isso, então você toma um tiro no jogo, por exemplo, o fone também vibra do lado que você toma um tiro, né? Novamente, assim, tudo focado na imersão. Na linha de mouse, a gente está trazendo o King Cobra, que assim, o Cobra, na verdade, foi o mouse, já é o mouse mais vendido do Brasil hoje, e a gente está trazendo a versão King dele, por quê? Ele era um mouse bom, o pessoal gostava muito, mas se a gente pudesse melhorar esse mouse, eu falei, beleza. Então vamos botar um Pixel 3360, que é o melhor sensor do mercado hoje, e trocamos o switch dele para um switch de ativação a laser, né? Que é uma novidade também no mercado brasileiro, aumenta bastante a durabilidade de 8 milhões para 60 milhões de cliques, a pessoa pode clicar à vontade, né? A vida toda. Matar todos os zumbis do Dota. Do planeta, né? Dá para limpar o Resident Evil da franquia, né? E também o switch tem uma ativação de 0.2 milissegundos, assim, é uma coisa de outro mundo, né? Zero chance de double click no futuro, é uma inovação bem bacana, a gente conseguiu trazer isso, tipo, pulo de preço dele saiu da versão normal de 130 para essa versão aí de apenas R$ 189. É um sensor que tem tudo de melhor no mercado, novamente nosso compromisso com o preço honesto chega como um grandíssimo concorrente aí na faixa dos mouses. Essa Red Dragon aqui na BGS 2018. Estamos aqui com o... André. André, conta pra gente o que você tá achando da BGS 2018. Olha, a BGS está bem legal, tem bastante stand interessante. E daqui a pouco, hoje ou amanhã, eu vou dar uma jogada em alguma coisa da PlayStation ou de algum lugar aí pra me divertir um pouquinho também. É o seu primeiro ano de BGS? Não, é o meu segundo ano. Você achou que mudou muito do primeiro ano pro segundo? Mudou, algumas stands estão em lugares diferentes e sempre tem as rampas para acessibilidade, que é muito legal. Isso porque eles sempre pensam nos cadeirantes para ajudar no acesso. Então eles se preocuparam bastante com o quesito da acessibilidade? Sim, com certeza. E eu também sempre passo na frente das pessoas, então é sempre assim e sempre tem que ser. O importante é isso. As pessoas que estão andando na feira que às vezes atrapalham, passam na frente, não pedem desculpa ou não vêm, sei lá. Mas o importante é que todo mundo dos estandes pensa nos deficientes físicos. É isso aí, BGS também tendo uma parte de acessibilidade aqui na WTV Brasil. E na BGS 2018, estamos aqui com o Douglas, ele que fez um trabalho muito bacana aqui na base, né, dos computadores. Queria que você contasse um pouco, especificamente sobre esse daqui do Chaves, como é que foi o processo de construção
quais são os materiais que você utiliza para poder chegar no produto final? Esse tipo de case mod é chamado case mod Scratch. Scratch começa do zero. Ele foi feito todo de acrílico, a base todo dele, modelado com isopor, e a estrutura aqui por fora é toda de massa de biscuit. Massa de biscuit dele inteiro. Dele inteirinho. E essa parte do chaves aqui, como é que foi feita? Essa parte também é uma massa de biscuit, só que era um topo de bolo, aí eu pedi pro cara fazer um pouco maior pra combinar com o tema do gabinete. Quanto tempo você demora para fazer inteiro? Esse aí durou dois meses pra fazer. A gente tá vendo imagens, você também fez o do Thor, né? O computador do Thor. E esse outro aqui que seria o quê? Explica pra gente qual que é a proposta. A arma é a arma do filme do Quinto Elemento. É um filme antigo, mas marcou muitas pessoas. Essa arma foi feita pelo vilão Zorg. Então ele fabricava essa arma para os mongoloides, que eram os extraterrestres. Aí acabei fazendo a arma, que é um computador também. Esse do Thor eu vi que ele tem um veludo aqui dentro. Isso aqui não esquenta um computador na hora que a pessoa tá jogando? Não, esse veludo é mais só pra imagem da capa do Thor. Ela não esquenta, não. Bacana, o Douglas tá aqui com um trabalho muito bacana na BGS. Então quem quiser, o link dele vai passar aqui embaixo. Sobre esse trabalho, quem tiver interesse, você falou que faz pra campeonatos também, né? Esses case mods são para campeonatos. Aí tem o campeonato aqui no Brasil na Campus Party e tem os campeonatos internacional também. Bacana. Com isso a pessoa consegue jogar ainda de uma maneira criativa aqui na BGS 2018. Chegamos ao final do nosso primeiro dia de cobertura aqui da Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina. E nós, do Expressão Cult, estamos mostrando tudo o que rolou aqui na feira diretamente para vocês. Eu só queria pedir para que vocês fossem na nossa página do Facebook, curtissem nossa fanpage, assistissem os nossos vídeos que estão no YouTube de outros programas anteriores, que tem muita coisa bacana que com certeza você vai gostar. Então até semana que vem com mais um especial Brasil Game Show aqui no Expressão Cult.